E aí, gente, beleza? Chegando aqui no canal do Guedes para falar agora da grande vitória do Grêmio diante do Flamengo. O que era impossível, o que parecia ser impossível, acabou sendo possível. E eu era um daqueles que não acreditava muito na vitória do Grêmio, aliás, não acreditava na vitória do Grêmio, em função do mau desempenho, abaixo da crítica dos últimos jogos do Grêmio. Para o Atlético Paranaense, o Grenal primeiro, Atlético Paranaense, São Paulo no Morumbi, e hoje sem seu principal atacante, o Soares, o Grêmio ainda sem Carbajo, com vários desfalques, o Grêmio acabou vencendo. Agora, por que venceu? Simples, né? Futebol tem coisas que são simples. Primeiro que o Flamengo é um grande adversário, tem jogadores qualificadíssimos, ao ponto de Tite se dar o luxo de colocar Gabigol, Bruno Henrique no banco de reservas e o Everton Ribeiro também. O jogo começou com o Flamengo um pouco mais em cima. O Flamengo, na verdade, no primeiro tempo, deu um chute a gol de falta do Arrascaeta e uma bela defesa do Gabriel Grando. No mais, o Grêmio fez uma coisa que não vinha fazendo há muito tempo. Competiu. O Grêmio entrou com outro espírito. E jogadores como o Galdino, que são jogadores tecnicamente sofríveis com a bola no pé, como é o Galdino, mas pelo menos, diante desse time do Grêmio aí, apático dos últimos jogos, tem disposição. E ele teve disposição. Vila Sante, para mim, foi o melhor em campo, junto com Pedro Jeromel. Fizeram exuberante atuação. O Reinaldo foi bem. O JP Galvão foi mal. E aí, o André, que entrou no segundo tempo e fez o gol, poderia ter começado jogando primeiro, porque fisicamente está melhor. O JP Galvão até se esforça, mas não tem condições físicas de jogar no Grêmio. E o André, além de ter juventude, é um jogador que se demonstrou qualidade, força, um jogador alto, de até uma razoável velocidade. Então, esses atributos hoje fizeram o Grêmio competir contra um adversário muito forte. E o primeiro tempo não houveram muitas oportunidades, nem para Grêmio nem para Flamengo. E numa ducha de água fria, quem fez o gol no Grêmio? Cebolinha, né? Everton Cebolinha num contra-ataque, ele ganhou do Jeromel, ganhou a dividida do Vila Sante, sobrou para ele, ele fez o gol. E nem comemorou o Cebolinha. Eu diria que injusto um placar no primeiro tempo, embora o futebol não tenha injustiça, né? Quem faz mais gols é que vence, obviamente. Mas o Flamengo, pela sua qualidade no primeiro tempo, não teve aquele volume que se esperava. Não dominou o Grêmio. O Grêmio fez um jogo parelho, de enfrentamento, de muita disposição com o Flamengo, que não teve praticamente oportunidades de gol. O Flamengo, a mando do Tite, recuava ali o Arrascaeta, junto com os volantes, para fazer o Grêmio sair um pouquinho, para abrir espaço, principalmente para os laterais, né, que é o Wesley pela direita e o Ayrton Lucas, que são velozes, mas não conseguiu. O Grêmio bem postado, com o Jeromel fazendo uma função de terceiro zagueiro e às vezes até de volante, saindo para o jogo. O Flamengo não teve espaço. Segundo tempo vira com a derrota parcial de 1-0. Nossa, tudo se desenhando para mais uma derrota, né? Mais uma derrota para o Flamengo, seria a quarta do ano, só que dessa vez o Grêmio jogando um futebol, pelo menos não brilhante, mas um futebol pelo menos não deixando o Flamengo ser superior como foi no outro confronto que teve pela Copa do Brasil na Arena. E segundo tempo o Renato faz algumas alterações, ele coloca no time do Grêmio o Cristaldo, coloca o André Henrique e coloca o Natan, né, o garoto Natan Fernandes. O Flamengo teve uma chance clara com o Pablo, numa cabeçada queima-roupa, que o goleiro Grande fez uma baita defesa. E o Grêmio continuou, mesmo estando perdendo, com ímpeto, ganhando a segunda bola, disputando no meio-campo, e aí entra a virtude do Vila Sante e do Jeromel, que foram monstros hoje, interceptaram várias bolas pelo meio, não deixando o Flamengo jogar, tendo uma coisa que a gente não via há muito tempo, que é ímpeto, força de vontade. Ferreira também entrou, esqueci do Ferreira, que também entrou bem, e o Grêmio empatou com ele. Ferreira, que depois do Soares, eu já falei isso aqui, é o melhor atacante do Grêmio. A questão é que os últimos dois jogos do Ferreira foram muito, mas muito abaixo da média, até de assustar. Jogador que não tinha força física, um jogador totalmente desconcentrado, e hoje ele entrou pilhado. Entrou sendo aquele Ferreira que a gente conhece, com disposição, indo para cima. E importante, viu, o Ferreira não ficou só no lado esquerdo, caiu por dentro. E ele faz um gol
Um bonito gol de empate que ele arranca por dentro, ele recebe por dentro, toca no Vila Sante, que tabela, devolve para o Ferreira, ele entra na cara do goleiro Rossi, dá lá no ângulo, um golaço do Ferreira, o Grêmio empata. E o Grêmio continuou pressionando. E aí sim, depois entrou o Natan e o Cristaldo. E o Cristaldo, gente, o Cristaldo, que tem sido um jogador totalmente apático, entrou com disposição, viu como um banco de reservas às vezes faz bem, entrou com disposição, foi muito bem o Cristaldo, e foi dele a jogada dentro da área, com insistência, com vontade. Olha, eu não me lembro de ver o Cristaldo fazer isso. Ele toca para o Natan Fernandes, que bate de primeira, chapado no canto direito, e o Grêmio vira. 2-1, num resultado pouco provável. Depois, na sequência, Reinaldo, que é uma das suas virtudes, cobra um lateral com rapidez e força. Vila Sante toca de cabeça e o André entrou de primeira, deu uma cacetada, bateu no poste e foi no canto esquerdo. O Grêmio fazia 3-1 no Flamengo. Olha, nem nos melhores sonhos do Renato talvez acreditasse numa vitória de virada no poderoso Flamengo. Na saída de bola, uma falta do João Pedro do Bruno Henrique, uma cobrança de falta, e ali houve um erro de marcação. Não sei se era o André, não me recordo se era o André Henrique ou o Bruno Alves, que deixou ali o jogador do Flamengo fazer o gol de cabeça. E aí, claro, aquela tensão do final, mas o Flamengo não conseguiu produzir mais nada, o Grêmio conseguiu controlar o jogo e venceu de virada 3-2, e essa vitória coloca o Grêmio na 6ª colocação, e o Grêmio sim vivo para a Libertadores. Se perdesse hoje, claro que teria chance, mas animicamente seria a 5ª derrota, seria uma situação complicada, pontuação ruim, mas a vitória colocou o Grêmio ali na 6ª colocação e com pontuação curta em relação ao 4º, 5º, até o 3º colocado, que é o Flamengo. Portanto, foi uma baita vitória para lavar a alma do torcedor gremista, que estava muito apreensivo. E como é que é o futebol, né? Sem Soares, sem ele, sem Luizito, o homem responsável pela maioria dos gols